Bom, a gente está falando aqui bastante de Supremo. Vamos ver os mais cotados para a vaga da Rosa Weber aí, que mês que vem deixa o cargo, um assunto diretamente relacionado com esse. Bom, Flávio Dino, né, atualmente do PSB, filiado anteriormente ali, toda a história dele no Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e é o atual ministro da Justiça do Lula, né, e também ex-governador do Maranhão. Tem o Jorge Messias, né, que é o atual advogado-geral da União, ficou conhecido naquela ligação grampeada pela Lava Jato entre Dilma e Lula, né, a Dilma falando do Messias, e foi subchefe para assuntos jurídicos da Dilma Rousseff. E o Bruno Dantas, né, atual presidente do Tribunal de Contas da União, é um ministro ali de longa data, desde 2014 ocupa ali uma cadeira na Corte de Contas, muito bem relacionado, muito trânsito político, Bruno Dantas em Brasília. Professor Gustavo, na sua avaliação, um novo ministro muda, é suficiente para mudar o perfil? Eu também tenho uma dúvida, eu queria que o senhor colocasse, embutisse na sua resposta. Essa proximidade, a gente está falando do ministro da Justiça de um presidente da República, a gente está falando do advogado-geral da União, tem casos ali já no Supremo de ex-AGUs, ex-ministros da Justiça. Essa proximidade não contamina o processo político demais, não? A proximidade com quem indica, né? Com o presidente da República. Pode-se dizer que sim, Caio, e eu costumo falar, toda vez que me é dada a oportunidade de fazer uma crítica sobre esse sistema, que eu não posso culpar nem o atual presidente da República pelas indicações, nem o antigo presidente da República, nem qualquer presidente da República, nem aquele que é indicado. Se alguém é culpado, é o sistema. Esse sistema é um sistema atual, é um sistema bom para a atualidade. O Brasil, desde o nascedouro da República, com a primeira Constituição Republicana de 1891, adotou a matriz norte-americana. Todos nós sabemos que a ruptura do Império para a República abandonou toda a matriz europeia continental e importou para o Brasil a matriz norte-americana. Lá nos Estados Unidos, o presidente indica o jurista que será, portanto, o ministro da Suprema Corte, o Senado aprova a indicação e o presidente nomeia. Muito parecido como se dá aqui no Brasil, embora haja algumas singelas diferenças. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente da República indica o procurador-geral da República, tal como nós fazemos aqui no Brasil. E nós temos, por tendência histórica, não é, Caio, o hábito de reconhecer que o que vem de fora é melhor do que as nossas próprias criações. Nem sempre. O Brasil evoluiu em muitas coisas por criação própria que não existe lá fora. Mas esse sistema de indicação presidencial, me parece, se me permite aqui emitir uma singela opinião, é um sistema que já está superado. Ele precisa ser revisto. Porque com o modelo de vitaliciedade, que não é como o modelo de vitaliciedade norte-americano, que é ipso facto, permite que o jurista vá até o fim da vida na Suprema Corte. Com o modelo de vitaliciedade, em que o ministro da Suprema Corte se aposenta aos 75 anos de idade, como foi determinado pela emenda constitucional número 88, antigamente eram 70 anos, agora 75, há uma tendência, claro, de o presidente indicar alguém da sua estrita confiança pessoal, alguém que tenha uma idade relativamente branda, de modo que permaneça por mais de 2 décadas dentro da Suprema Corte. Essa é uma tendência que tem se confirmado nas últimas décadas no Brasil, a assegurar, portanto, aquela relação de fidelidade ideológica, de fidelidade de linha de pensamento, de fidelidade de propósito político. E é como eu disse agora há pouco, é natural que o presidente faça essa escolha se o sistema lhe permite assim. Então, me parece que no Brasil, ainda que isso esteja diretamente relacionado ao sistema de freios e contrapesos, tal como nós copiamos do modelo norte-americano, talvez já seja a hora de nós pensarmos numa nova fórmula, sabe, Caio? Para que o presidente da República ou não faça a escolha, ou se fizer, faça uma escolha presa. Por exemplo, a indicação de listas anteriores, como há em outros tribunais da República. O presidente, quando indica um ministro para o Superior Tribunal de Justiça, ele o faz preso a uma lista tríplice formada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim também é quando ele nomeia desembargadores federais dos tribunais regionais federais, desembargadores do trabalho dos tribunais regionais do trabalho, ministros do Tribunal Superior do Trabalho. O presidente até faz a indicação, mas a indicação presa a uma lista preparada pelo tribunal. No Supremo Tribunal Federal nosso, como no norte-americano, não é assim. O presidente faz a indicação livre do jurista que ele quiser.
Então, há quem proponha, por exemplo, para terminar, adoção, não que eu esteja defendendo isso, não estou aqui emitindo uma posição, mas há quem defenda, por exemplo, que se adote o modelo da Corte Constitucional Alemã, que prevê um mandato de 12 anos para o integrante daquela Corte Constitucional, sem limite de idade, de modo que, uma vez que entre, ficará 12 anos na Corte, não mais do que isso. Então, o presidente não se preocupa em nomear alguém muito jovem, porque ele sabe que, independentemente da escolha, o tempo de duração ali será de 12 anos. Alguma coisa nesse sentido terá que ser pensada no Brasil, Caio, para que nós tenhamos um modelo em que não haja tanta vinculação personalista entre o ministro indicado pelo presidente da República, o procurador-geral da República indicado pelo presidente, e para que tenhamos, com isso, talvez, uma jurisprudência mais estável, menos vinculada a matrizes ideológicas. Exatamente, professor. E interessante que tem um debate colocado diretamente sobre isso, que está colocado nessa indicação, professora Denilde, sobre uma questão racial e uma questão de gênero, né? O Conrado Hubner, né, que escreve muito sobre Supremo Judiciário, né, na Folha, sim, ele trouxe alguns dados que eu peguei na minha cola aqui. Tribunal de Justiça de São Paulo, 354 desembargadores, 314 homens. Supremo Tribunal Federal, 3 mulheres na história. STJ, 33 ministros, 27 homens, né? O que passa ali para o governo? Tem uma base progressista de esquerda cobrando muito a indicação de uma mulher negra. Isso já tem a esquerda se digladiando, achando que isso fragiliza o Lula. A sua visão ali, na cabeça do presidente, ele vai querer um novo Zanin? Ou ele deveria atender essa base progressista né, compreender o mundo moderno, né, e ter a questão de gênero e de raça considerada na sua indicação? Sua visão? Com certeza, esses 2 critérios deveriam ser colocados como prioritários, né? Mas a gente, desde o processo de escolha do Zanin, estava claro que não seriam. O Lula está fazendo uma escolha por lealdade, aí concordo com o professor Gustavo, né? Muito personalista a escolha do presidente, está fazendo essa escolha por lealdade e também pelos arranjos políticos. Ele está levando em conta aí os pesos políticos dentro do partido e o PT tem também um papel muito importante nessas indicações, porque 2 dos nomes são nomes que importantes para a história da esquerda e para o próprio PT, que é o caso do Messias, né? Apoiado por alas do PT. Então também há um arranjo aí político para a decisão do Supremo. E chamar a atenção que a discussão sobre o Supremo ganhou muita visibilidade nos últimos anos, né? Com a questão da transmissão dos julgamentos. Então, hoje, diferente da Corte Americana, que pouca gente sabe quem é um juiz da Suprema Corte, hoje a gente conhece todos os juízes, né, e sabe qual o perfil, qual é o que eles pensam. Então, isso também faz com que haja também mais pressão política e pressão de vários setores com relação à escolha. E quanto mais ativismo do judiciário, mas também pressão para que se escolham pessoas que possam estar alinhados com pautas que o governo quer defender dentro do judiciário. Então, eu acho que esse também é parte do arranjo que está sendo colocado e definido pelo presidente. Então, tem vários elementos aí para que a escolha não seja uma escolha identitária, progressista, ou de pessoas que vão ser independentes nas posições. Então, o governo também está querendo ter mais um órgão e mais um elemento de apoio na sua decisão frente aos embates que tem e às dificuldades que tem dentro do Congresso. Sim, e na questão de gênero, vê a dificuldade da ministra Rosa, né, de pautar a questão identitária nas indicações de juízes, né, uma resolução. Ontem ou anteontem ela fez um discurso, agora não me lembro, em que ela disse assim, olha, os próximos presidentes da Corte, por direito ali, pela ordem, significa que o Brasil vai passar 12 anos, mesmo que se indique uma mulher, o Brasil vai passar 12 anos com um homem na presidência do STF. Quer dizer,
né? Que mundo moderno é esse que nós estamos vivendo, né, professora? Fala. E ela colocou o voto sobre a questão do aborto, porque é uma defesa feminista que ela tem, para pelo menos o voto dela ficar registrado, porque ela sabe que provavelmente será um homem que vai substituí-la. Então, mostra aí que está um descompasso entre a sociedade e as pressões da sociedade e o ambiente político. Sim, e principalmente a base social que ajudou a eleger o presidente. Daniel Rittner. Caio, só te contar uma pequena história aqui. Uma vez eu fiz uma viagem de jornalistas do mundo inteiro para os Estados Unidos e no primeiro dia nós fomos apresentados ao sistema político americano. E causou muito espanto entre jornalistas da África, do Oriente Médio, da Ásia em geral, esse sistema de checks and balances, dos freios e contrapesos que existe ali no modelo americano e do qual o Brasil é fiel reprodutor. Então, para a gente não causa nenhuma espécie, a gente vê que o Senado, por exemplo, tem toda a autonomia para rejeitar indicações do presidente da República. E isso é muito importante, porque a gente costuma lembrar, quando acontece alguma indicação para o Supremo, que desde Floriano Peixoto, um nome não é rejeitado. E por que tanta normalidade numa rejeição? O que eu tenho visto nas sabatinas nos últimos 20 anos aqui, não só de ministros do Supremo, desde diretor do Banco Central até diretor de agência reguladora, é que o que existe na imensa maioria das vezes é uma sabatina pro forma. Eu já vi sabatina de 5 diretores de agências reguladoras em menos de 1 hora, ou seja, é óbvio que isso não gera questionamentos suficientes. Então, o processo de freios e contrapesos exercido, nesse caso, pelo Senado, tem que ser visto com mais naturalidade. Ora, se um indicado ali desperta dúvidas, e não dúvidas, talvez, sobre seu conhecimento, sobre seu notório saber jurídico, sobre a representatividade, por exemplo, sobre a questão de gênero, sobre a questão racial. Por que isso não é mais levantado pelo Senado e por que gera tanta polêmica? A gente também tem a mania de perceber ali derrotas políticas do governo ou grandes tensões políticas entre executivo e legislativo se o Congresso ameaça derrubar um eventual nome. Eu acho que isso tem que ser exercido com poder de fogo maior e com uma naturalidade maior por parte da sociedade e principalmente por parte dos parlamentares que não têm exercido esse papel nem nas sabatinas, nem no processo de verificação dos indicados. Não, e é só complementar que nos Estados Unidos a sabatina funciona. A última indicada, que era uma pessoa da extrema-direita americana, que foi indicada pelo Trump, ela teve uma sabatina muito forte. Então, esse papel é que o nosso sistema legislativo não exerce, que poderia exercer mais, e com isso a gente teria também mais pressão para as decisões do presidente. Pessoal, eu preciso chamar o break aqui. Professor Gustavo, eu preciso me despedir do senhor, porque vamos continuar aqui com a economia internacional. Eu te agradeço muito novamente a sua presença aqui, professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, viu? Um excelente final de semana para o senhor. Eu que te agradeço também, Caio, satisfação conversar com você, com Daniel, com Thaís e também com Denilde. Até a próxima conversa. Até já. Bom, a seguir, o governo diz que vai precisar fazer um novo bloqueio em despesas para cumprir as metas estabelecidas neste ano. Até já.